Olá, amigos do canal Geomasa, mas como é que vocês estão, meus grandes amigos? Viemos para mais uma aula do Manual de Economia. Ora, já fazia um belo tempo que nós não trabalhávamos com o famoso Manual de Economia. Nós que estamos analisando todos os prêmios Nobel desde 2000 até 2020. Já galgamos algumas etapas e hoje chegamos ao Prêmio Nobel de Economia de 2005. Mas antes, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. E se quiser colaborar financeiramente, nós temos o Seja Membro abaixo, o botão azul, e nas descrições o Apoia-se. Contamos com vocês. Muito bem, gente. Então, laureados do ano de 2005 foram o Robert Altman, economista matemático e professor israelense norte-americano. O segundo, já que nós havíamos visto o Daniel Kahneman na mesma condição de cidadão israelense e norte-americano simultaneamente. Então, no período de 2000 a 2005, nós temos dois israelenses entre os prêmios Nobel de Economia. Bastante notável esta realização. E temos o Thomas Schelling, que dividiu o prêmio com o Altman, economista e professor norte-americano. Note que até agora, de 2000 a 2005, todos são economistas e professores e às vezes agregam um conhecimento a mais sobre o curso fundamental, que é o curso de economia. Detalhe, todos são professores de universidades, professores universitários, portanto estão ligados a institutos de pesquisa em economia. E o curioso é que o Altman e o Schelling, eles são discípulos do John Nash. Vocês conhecem, de Uma Mente Brilhante, um filme extraordinário, interpretado pelo Russell Crowe, com um livro da Sylvia Nassar, sensacional. Aliás, melhor do que o filme como normalmente ocorre. Então, qual foi a premiação? Por que eles foram premiados? Ora, se eu estou falando que eles são discípulos do John Nash, o John Nash ele vai explorar muito a teoria dos jogos, superando basicamente 250 anos da economia clássica, que foi estabelecido pela lei da oferta e da procura, ou seja, desta maneira, agindo esta lei, é claro que nós vamos ter ganhadores e perdedores. Na teoria dos jogos, claro que esta é uma possibilidade, mas há a possibilidade também, dependendo das escolhas, de todos ganharem. Opa! Então, quem é que explora, amplia as possibilidades da teoria dos jogos para a economia, sobretudo na bolsa de valores, nos mercados financeiros, nos mercados futuros, que começou a beber na fonte da matemática para entender as supostas imprecisões do comportamento humano. Claro que foi John Nash. Porém, Altman e Schelling ampliaram a percepção inicial do mestre John Nash e voltaram a ganhar Prêmio Nobel de Economia como Nash em relação à teoria dos jogos. Bom, o resumo que os premiou dizia o seguinte, que a dupla ela ajudou a ampliar a nossa compreensão a respeito do conflito e cooperação por meio da análise da teoria dos jogos. Isto fica muito claro naquela cena representada, interpretada pelo Russell Crowe, em que ele estava num bar jogando bilhar com os amigos,
bebericando um aperitivo e de repente eles estavam em 4, ele olha 4 moças e aí ele começa a pensar, se eu fosse na moça mais bonita, é claro que as outras moças ficariam zangadas. Por quê? Porque o homem é competitivo. Então todos os 4 colegas estariam dispostos também a ter a mesma moça como parceira. Ora, ele pensa então, por que ele não fica com a moça menos bela? Em ficando com a moça menos bela, ele vai se tornar, obviamente, parceiro desta moça e os demais serão estimulados a ficar com as outras que não são tão belas. Claro que haverá alguém que ficará com aquela, mas não necessariamente ele. Então veja, isto é aquilo que se tem noção do conflito. O conflito é a decisão, com qual moça eu vou ficar. Com a mais bela, o que vai gerar uma competição, 3 moças zangadas, uma moça supervalorizada, mimada, insuportável, ou eu fico com uma moça que não seria naturalmente a primeira escolhida, não é a mais bela, mas é uma companheira, não deixa de ser uma mulher, e isso fará uma maior harmonia entre os meninos. Ou seja, o conflito acaba gerando a cooperação. Este é um exemplo simples dado no filme, mas foi o insight, foi a luz, foi o estalar dos dedos que levou Nash a superar Adam Smith na interpretação da economia e desenvolver a teoria dos jogos a partir da ideia de conflito e cooperação. E o mestre John Nash, então, vai ajudar na premiação de Alman e Schilling, porque ela volta a ser percebida pela academia lá da Suécia. É isto, meus amigos. Um forte abraço, fiquem bem. Eu voltarei com o Manual de Economia até terminarmos, é claro, os prêmios Nobel até 2020. Gente, é óbvio que depois nós vamos voltar às aulas comuns de economia e vamos começar exatamente com Adam Smith, o príncipe, o rei da economia clássica. Um forte abraço, gente. Fiquem bem, tudo de bom. Eu os vejo em breve. Tchau, tchau.